Olá, me chamo Messias Albano, estou na comunidade, entrei na comunidade de 1986, na comunidade de vida. Mas estive em todos os momentos presentes, desde o seu nascimento até o dia de hoje. Para falar do nosso histórico, eu trouxe até uma folhinha só para lembrar as datas, né? Mas lá em 9 de julho de 1982, nascia a Lanchonete Shalom. Naquela época, como fosse um barzinho do Senhor. Né, era o nome assim que a gente usava, né, o barzinho do Senhor. E como tudo isso começou? Começou com a visita do Papa João Paulo II. Em 1980, o Papa João Paulo II visita Fortaleza. E visitando a Fortaleza para o 10º Congresso Eucarístico, o bispo da época escolhe um jovem da arquidiocese para dar um presente ao Papa. E esse jovem, um dos, foi o Moisés, o nosso fundador. E Moisés, ele diz que ele se comprometeu, ele escreveu num pergaminho, numa folha, se comprometendo com a evangelização do jovem daquela cidade. E você acredita que o Papa aceita, o Papa abençoa? Se eu tivesse um filme aqui para colocar para vocês verem aqui do lado, o Moisés bem magrinho, com a camisa assim amarela, indo nesse dia da missa, e ele oferece a vida dele, oferece tudo que ele sabe para evangelizar o jovem. Ali foi a primeira tentativa do nosso fundador de começar uma evangelização. Na verdade, dele não, uma ação do Espírito Santo. Né? A partir dali que o Papa recebe o seu presente, ele começa a se dedicar a esse trabalho para evangelizar os jovens. E ele mesmo fica pensando como e onde o jovem de Fortaleza poderia ir. Para aquela época, eu que era jovem naquela época, onde é que nós iríamos? Né? Então eu, como jovem, eu ia para a praia, ia surfar e ia para barzinho. Era o que tinha para nós fazermos à noite. Praticamente era isso naquela cidade. E foi assim que o Moisés tem aquela ideia, brota dentro dele, todo jovem vai a uma lanchonete, come um sanduíche. Então, por que não ter uma lanchonete para o Senhor? E nesse caminho, nesse desejo, ele busca abrir esse novo lugar para dar de presente a Deus, para evangelizar os jovens. Assim começa a nossa lanchonete Shalom. Né? Tem várias coisas para poder montar a lanchonete, mas é esse o pensamento geral. Ele já tinha tentado de diversas maneiras como evangelizar. Um dia ele estava se preparando para ir numa festa, se não me engano, e se preparando para essa festa, ele foi pego de surpresa com uma pergunta: poxa, as coisas do mundo dão certo, por que as de Deus não pode dar? Não é? Se as do mundo dão, de Deus dará muito mais. E ele sai questionado com aquela situação. E ele vai para essa festinha na casa de um dos jovens, e ele lá diz que fica um pouco assim no lugar, um pouco mais reservado, e todo mundo perguntando o que é que ele tinha, e ele vai colocando o coração dele, que lá na casa antes de sair ele já tinha pensado, não é? Como se as coisas no mundo dá, e por que as de Deus também não pode dar certo? Então, uma lanchonete para evangelizar. Ele também já tinha visto algum comentário sobre um café cristão, e a partir dali brota essa decisão dentro dele, não é? Essa decisão de dar um passo. E ele vai para essa festa um pouco tímido, todos perguntando, e de repente a festa ali para, e todo mundo em cima do Moisés perguntando o que seria, e ele fala da lanchonete, e ali praticamente aquela festinha para, todos escutando, e diz que uma das meninas perguntou: e que nome vai dar? Ele diz Shalom, sem perceber, sem saber o que teria por trás desse nome, onde uma vocação nasce. Teologicamente, se nós formos falar, né, nascendo aos pés de Pedro, nascendo dentro da palavra do Senhor, Deus respondendo ao mundo com um grande presente. E dali ele sai em busca de montar essa primeira lanchonete, sai atrás da primeira casa para alugar. Né? E coincidência, a casa foi encontrada na rua Coronel Jucá, na mesma rua que morava o meu avô. Então, muito próximo da nossa casa, foi montada ali a lanchonete Shalom. E aí que eu entro também no histórico. Na inauguração da lanchonete, eu, Messias, fui evangelizado lá. E me apaixonei por aquele lugar. E eu fiquei impressionado com aquela situação. Jovens por todos os lugares. Tinha uma equipe de jovens que ficava nas mesas evangelizando. A evangelização era falar deles mesmos. Então eles sentavam, falavam com as pessoas, eles tinham se não me engano, uma bata azul, com o nome Shalom, e eles ficavam. Tinha uma turma dentro da lanchonete fazendo sanduíche.
Tinha uma outra dentro da capela de joelho rezando para o queijo se multiplicar, para a carne não faltar. Era um negócio assim. A livraria, eu me lembro como hoje, que a gente já quer começar os nossos shalom, tudo, né? Bem bonito, com tudo. Era uns tijolos daquele de buraco, não sei se vocês sabem o que é de 6 buracos, uma madeira em cima e alguns livros. Era a nossa lanchonete. A capela, muito simples, no lugarzinho e as pessoas rezando para que Deus abençoasse aquele momento. Eu fui envolvido por aquilo ali. Eu, Messias, fui envolvido por tudo aquilo ali. E o que mais me chama a atenção hoje, vendo tudo que é histórico, se você for ver, depois de 2 anos, 1980, e quando chega 9 de julho de 1982, se inaugura a nossa lanchonete. Essa lanchonete como um presente da evangelização, um presente para a igreja, um presente para o Papa. Nascemos aos pés do Papa João Paulo II. E era encantador ver aqueles jovens. Algo que encanta o coração do Papa João Paulo II, que o encantou cada vez mais a juventude. E naquele momento toda a juventude lá estava. Eu me impressiono, eu me emociono até contar para vocês, que eu fiz parte desse momento. E todo mundo conversando, juntos, estamos, de repente chamam todo mundo um silêncio e chamam as pessoas assim para o quintal, o bispo vai nos abençoar. Era o bispo Dom Luiz Lorscheider, não é? Ele vem para dar a bênção da lanchonete. Foi nem uma missa, foi uma bênção. Ele foi, falou algumas palavras e deu a bênção da nossa lanchonete. Dali nós tínhamos a bênção da igreja, que nos impulsionava a caminhar, que nos empurrava a ir à frente. Não é? Então essa bênção, essa graça de Deus, de buscar a igreja, e a igreja que vem ao encontro, abrindo as portas do céu para nos acolher nesse caminho de evangelização. E daí nós vamos trabalhando, a lanchonete vai crescendo muito mesmo, e nós vamos vendo como esse chamado de Deus. Dali, ao terminar aquela inauguração, eles avisam que vai ter um grupo de oração na quinta-feira, esse grupo de oração, e nos convidaram para ir. Na semana seguinte, eu já estava lá no grupo de oração. E nesse grupo de oração eu cresci. Fui uma das primeiras ovelhas jovens que ficou ali na lanchonete Shalom. Uma lanchonete, uma livraria cuja missão é anunciar o amor de Deus às pessoas que ali chegam para lanchar, buscar um aconselhamento, ajuda ou consolo. Esse é o objetivo da nossa lanchonete, da nossa livraria, né? Ela vai servir de consolo, de aconselhamento, ela vai servir um lugar de encontro com Deus, de encontro com o irmão, de viver a fraternidade, dizer, vede como eles se amam. Eu ia à missa do domingo para ver essas palavras, vede como eles se amam, vede como são diferentes. Então ir à missa do domingo no Shalom nunca foi um peso para mim. Eu saía da minha casa 13h para poder organizar o Shalom para a missa de 7h, mas para ficar naquelas mesas, ficar dentro da lanchonete trabalhando, vede como eles se amam. E isso é uma onda que ia alcançando outros jovens, todos daquela época. Tudo ocorre sem que haja pretensão de se fundar algo, mas no acolhimento da vontade de Deus em oração. Já em 85, se não me engano, a primeira consagração do Moisés. No ano seguinte, ingressa na comunidade de vida a cofundadora Maria Emi. Então a Emi, ela ingressa, ela entra já logo em seguida, né? Que esteve presente desde o início, ajudando na estruturação daquilo que Deus manifestava como a sua vontade. A Emi também tem um papel assim, muito importante, como tem até os dias de hoje. Não é? De ir juntando um mosaico para dar ali um formato, a voz de Deus para nós vivermos e para a evangelização. Então, assim, uma pessoa impressionante de escuta de Deus, de silêncio e de conseguir costurar com linhas de ouro aquilo que Deus estava fazendo no nosso meio, né? Dando forma. Então, eu vejo assim como uma mãe grávida, gestante ali, esperar o filho sendo formado, emitir esse papel como uma gestadora e ali, uma gestante ali, não sei dizer para vocês, dando um molde a toda a nossa vida, que praticamente dávamos passos novos que nós não sabíamos o que era. O grupo de oração se multiplicavam, trabalho de evangelização, formação de promoção humana intensificava no nossos trabalhos. Vocações surgem e bispo pedem casas Shalom em suas dioceses.
lá em 1995, sobre a forte intervenção da providência divina, os estatutos da comunidade começam a ser preparados. Em 17 de fevereiro desse ano, a elaboração é interrompida devido à morte repentina do missionário da nossa comunidade de vida, Ronaldo Pereira, aos 24 anos. Em um acidente de trânsito, no ano seguinte, a tarefa é retomada. Em 1998, o arcebispo de Fortaleza, Dom Cláudio Umes, assina um decreto de reconhecimento canônico do Shalom em nível diocesano. O reconhecimento pontifício é decretado em 2007 pelo Pontífice Conselho para os Leigos, um órgão ligado à Santa Sé. Então tudo isso foi o que foi acontecendo dentro da nossa comunidade, os passos que íamos dando e íamos crescendo. Então esse é o nosso pequeno histórico que eu passo para vocês. Me pediram também para falar do Ronaldo. O Ronaldo ele vem dentro de um grupo de oração desse. Eu coordenava um grupo de oração na quinta-feira, lá no Shalom da Paz, e eu fui ser o coordenador desse grupo, e me apareceu um jovem, e esse jovem era no domingo que ele foi, e eu estava ajeitando as cadeiras para a missa, e ele disse, olha, eu vim para participar de um grupo de oração de jovens, só temos um grupo de oração, que é na quinta-feira, mas é um grupo de crescimento. As pessoas já precisam ter passado num seminário de vida no Espírito Santo, terem orado por ela. E ele disse, como é que isso acontece? Eu expliquei a ele, tem que colocar a mão, em posição da mão e tal. E ele disse, por que você não faz por mim agora? E ele se ajoelhou ali no pátio da missa e eu rezei por ele. Rezei por ele ali, orei línguas pelo Ronaldo ali naquele instante. Naquele momento ali o menino foi transformado. Não parece, o Espírito Santo naquela hora assim penetrou o coração dele, ele saiu uma outra pessoa. Ele iluminava naquele dia, iluminava, de alegria, chorava, mas um choro de felicidade, ter encontrado ali o caminho do Senhor. Como dissesse, eu encontrei a minha casa, assim eu senti nele, e fomos. Quando chegou na quinta-feira, o Ronaldo já estava no grupo de oração, foi para o grupo de oração, participou do nosso grupo. Só porque antes de ir para o grupo, ele trouxe a irmã dele, se não me engano, a Sueli, e para que eu pudesse orar. Isso não pode, é um grupo de crescimento. Ele disse, faz a mesma coisa que tu fizeste por mim. Aí nós oramos por ela e ela já ficou no grupo de oração. Eu conto isso assim rápido para nós vermos o que brotou no menino de evangelização. Evangelizar os de casa, evangelizar os mais próximos, ir ao encontro dos amigos para falar de Jesus, ser amigo. O Ronaldo é aquela pessoa decidida de ir ao encontro levar a palavra de Deus. Saiu daquele encontro, ele se inflamava. Saiu do grupo de oração, ele saía inflamado para falar de Jesus. Com ideias novas para evangelizar, com ideias boas para evangelizar. Assim era o Ronaldo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, um homem com os pés no chão, firme, um jovem, onde sabia que estava dando a sua vida numa obra que era para o céu. Uma obra de evangelização, uma obra que era eterna. Então ele tinha assim uma visão da eternidade, fazer tudo, porque é para a eternidade, de fazer tudo. E ali a gente participou desse grupo de oração, até ele ir para a comunidade de vida, que ele foi morar em Pacajus, e eu fui transferido também do Shalom de Fortaleza para Pacajus, para morar em Pacajus, fui ser coordenador deles lá. E lá também eu fui assim, palpável, dizer para vocês, testemunho palpável da força daquele menino para querer evangelizar. Lembro que eu cheguei muito triste, porque tinha saído da cidade grande, fui morar lá em Pacajus, e ele me diz assim, Messias, não pode ficar o tempo todo com depressão, para de chorar, porque nós dependemos de você para evangelizar. Você precisa se levantar, ver onde vai funcionar o Shalom, e dizer o que nós vamos fazer. Aí nós vamos sair para evangelizar. Rapaz, quando o menino me disse aquilo, foi assim, eu saí de dentro de mim, fui atrás da nova casa, fomos alugar a nova casa, montamos a nova lanchonete e começou o nosso plano de evangelização de Pacajus. Começou assim, já tinha mesmo, lá dentro da cidade, e nós trouxemos ela para o centro da cidade, ali bem na avenida mesmo, na BR. Então nós alugamos a casa, passamos por esse lado, para tentarmos nos aproximar mais dos jovens e tentarmos evangelizar. Ronaldo, uma pessoa assim, de oração, firme nos propósitos que fez diante do Senhor. Então, uma pessoa assim fantástica, que precisa mesmo nós sempre pedirmos a Deus por ele e pedirmos que ele interceda também por nós, para nos dar esse ardor e fervor para vivermos a vocação que o Senhor nos chama. Um dia poderei falar mais sobre o Ronaldo para você, como um homem orante, aquela pessoa que deixava tudo para ter uma vida de oração, ser íntimo de Deus. Então, esse é o nosso histórico.
Esse é um pouco da vida do Ronaldo, esse é um pouco da minha vida, que se entrelaça com a vida da comunidade. Um abraço bem grande. Fico rezando por você. Shalom.